Olá, crianças! Hoje vamos falar de uma das ciências que eu mais amo. Vamos falar de história. A história é muito vívida e dinâmica, apesar de serem fatos que aconteceram muito tempo atrás, ainda hoje podem assumir interpretações diferentes, não dependendo tanto do fato em si, mas sim de como compreendemos eles em nossa leitura sobre o tema. É muito importante nestas aulas que tenhamos consciência de que não devemos julgar os fatos históricos com nosso conhecimento atual. Devemos lembrar que hoje, ao estudarmos os fatos, temos uma visão diferente e mais completa do que os que vivenciaram eles na época. Por isso precisamos estudar sem preconceitos ou julgamentos, mas aprendendo com as vivências anteriores, para que possamos não cometer os mesmos erros hoje. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos realizar agora a nossa atividade da semana no PET. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano. É um prazer estar aqui com mais essa aula. Curtiram bastante o feriadão? Bom, a nossa aula de hoje, para finalizar a semana 3, será a aula de História. A unidade temática: circulação de pessoas, produtos e culturas. Objetos do conhecimento: a invenção do comércio e a circulação de produtos, o mundo da tecnologia, a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais. As habilidades trabalhadas serão identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas, mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização, valorizando a produção local e regional. Identificar e analisar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação, e discutir seus significados para os diferentes grupos e estratos sociais. Conteúdos relacionados: os diversos meios de comunicação, da oralidade às tecnologias digitais de informação, a evolução da tecnologia ao longo do tempo, a importância da tecnologia para integrar e ou excluir pessoas de diferentes grupos sociais, interdisciplinaridade, língua portuguesa e geografia. Apresentação do trabalho, como todos os dias. Componente curricular: História. Ano de escolaridade: quinto ano do ensino fundamental. Esse é o nosso PET volume 2 de 2021. Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. A turma quinto ano A2 e o nosso turno matutino. Estudante, cada um de vocês coloca o próprio nome. Tema: a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história. Nessa semana, pessoal, relembraremos a evolução dos meios de comunicação e de transporte de produtos e como a utilização da tecnologia influencia os hábitos da humanidade. Para começar, vamos falar sobre o que é comunicação. Comunicação é o ato de transmitir e ou receber uma mensagem. E os transportes são os meios usados para a circulação nas vias. Lembrando que nós já trabalhamos bastante sobre transportes nas semanas anteriores, né? Então hoje o professor vai dar um foco maior na história da comunicação. A evolução dos meios de comunicação. Se comunicação é a forma que a gente se expressa, se comunica e fala dos nossos atos com outros iguais, nós podemos começar a evolução dos meios de comunicação lá em 15.000 a.C. com as pinturas rupestres. As marcas de desenhos nas cavernas demonstravam muitas coisas do cotidiano daquelas pessoas. Mesmo sem ter meios modernos para se comunicar, o homem sentia a necessidade de representar, através dos desenhos, o seu cotidiano. Esses registros nos mostram, hoje em dia, como era a vida do homem nas cavernas antes da invenção formal da escrita. Avançando um pouquinho, de 15.000 a.C. para 59 anos antes de Cristo, nós temos a invenção do jornal. Em 1790 temos a invenção do telégrafo.
O telefone, uma invenção muito útil para nós nos dias atuais, foi inventado em 1860. O rádio moderno em 1860, a televisão em 1920, o celular em 1947, gente. E em 1970, a internet. Vamos conhecer um pouquinho sobre essas histórias? A comunicação, ela se dá de formas diferentes. Bom, ela pode ser classificada segundo o tipo de linguagem utilizada: escrita, sonora, audiovisual, multimídia, hipermídia. Os meios de comunicação social são classificados em escritos, aquele que usa a linguagem escrita, como jornais, livros, revistas, quadrinhos. Também são classificados em sonoros, aqueles que usam as linguagens através de sons, por exemplo, o rádio, o telefone. O que é audiovisual? É a comunicação através da fusão de som e imagem, por exemplo, a televisão e o cinema. Multimídias são a reunião de diversos meios de comunicação diferentes: texto, áudio, vídeo, etc, etc. Hipermídia é a função dos meios de comunicação por meio de sistemas eletrônicos de comunicação. Por exemplo, o CD-ROM, TV, a TV digital, a internet, né? O YouTube que a gente está olhando aqui agora, que vocês estão assistindo. Então, a comunicação se dá e pode ser classificada dependendo da via que ela é utilizada. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Bom, ao longo da história, o ser humano desenvolveu diversas formas de comunicação. Algumas invenções foram essenciais para que essa comunicação acontecesse. Vamos conhecer algumas dessas que fazem parte daquela linha do tempo que o professor demonstrou para vocês? Bom, a primeira que está lá é a pintura rupestre. Na pré-história, os homens faziam desenhos, pinturas e inscrições no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas. Eles utilizavam terra, sangue de animais e pigmentos de plantas para representar animais e pessoas, geralmente em situações de caça ou agricultura. Para pintar eram utilizados as mãos e pincéis feitos de pelos de animais. Esse é o registro mais antigo de comunicação humana que nós temos por enquanto. As cavernas em diferentes parques demonstram que a escrita, mesmo não verbal, a pictórica, que é através de desenhos, já transmitiam mensagens sobre como tinha sido o dia a dia daquele grupo de seres humanos. Por isso são consideradas muito importantes como relatos e fontes históricas. Apesar de a gente não ter uma certeza absoluta de o que está escrito nessas mensagens, podemos supor o que cada uma está representando através dos desenhos que nos passam informações importantes. As sequências de desenhos e as posturas de cada ser representado nas imagens nos demonstram e nos faz acreditar que eram caçadas ou celebrações envolvendo aqueles símbolos presentes. Um dos primeiros registros escritos que nós temos é a escrita cuneiforme. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os sumérios, um povo que habitava ali a região da Mesopotâmia, atual Iraque, inventaram o primeiro sistema de escrito que nós temos registro, o chamado de cuneiforme. A imagem que você encontra lá em cima. Um tipo de estilete marcava os sinais em placas de argila, representando ideias e objetos. Mais tarde, surgiram os alfabetos do povo fenício e os hieróglifos egípcios. Os sinais de fumaça também já fizeram parte da comunicação tecnológica humana.
Os primeiros a utilizar o sinal de fumaça foram os povos indígenas americanos. Dessa forma, eles se comunicavam rapidamente, avisando sobre possíveis perigos. Era feita com uma pequena fogueira, com madeira seca, aí eles jogavam nas chamas ramos de folhas verdes, que produzem bastante fumaça, e colocavam uma manta para cobrir a fogueira. Na hora de se comunicar, era só tirar a capa para formar grandes tufos de fumaça, que logo sumiam. Na hora de se comunicar, era só tirar a capa para formar grandes tufos de fumaça, que logo sumiam. Era uma forma de se comunicar que os índios da nossa região, a região americana, utilizavam, principalmente na América do Norte. Papiro. O papiro é considerado o precursor do papel. Foi inventado pelos egípcios por volta de 2500 anos antes de Cristo. Ele era produzido a partir de uma planta de papiro, Cyperus papyrus, a planta que você vê lá no cantinho de baixo. O caule era cortado em tiras finas, que eram molhadas e cruzadas entre si. Aí, a folha era martelada e alisada. Com a criação do papiro, os povos passaram a transportar informações com mais facilidade. Outra invenção muito antiga é o correio. O correio começou a ser utilizado em aproximadamente 2400 anos antes de Cristo, pelos mensageiros dos faraós. Eles divulgavam decretos e leis, usando cartas feitas de papiro. Já o pombo-correio surgiu na Grécia, em 776 a.C., para transportar informações sigilosas. Os pombos treinados carregavam as mensagens em pequeno tubo, que era amarrado em uma das patas do animal. O correio é uma das mais antigas formas de mensagens. O papel. O papel foi a evolução do papiro. O ancestral do papel foi criado pelo chinês Cai Lun no ano de 105 d.C. Era feita de uma massa de fibras de árvores e trapos cozidos e esmagados. A mistura ficava numa peneira até secar. Já o papel que conhecemos hoje começou a ser desenvolvido no século XIX, quando a madeira substituiu os trapos, o tecido. Johann Gutenberg, século XV. O ano era 1439 e Gutenberg criou uma das invenções que revolucionaria a forma de se comunicar entre os homens. Em 1439, Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, que revolucionou a produção de livros no século XV. Graças a essa invenção, os livros que antes eram manuscritos passaram a ser impressos e produzidos de forma mais rápida e com custo baixo. Essa invenção foi de grande importância na Renascença, pois proporcionou a circulação de ideias e conhecimentos de forma mais rápida. O invento também beneficiou o processo das comunicações escritas. Antes da invenção da prensa por Gutenberg, toda a comunicação escrita era manuscrita, ou seja, livros como a Bíblia e outros livros levavam muito tempo para serem escritos e reproduzidos. Quem fazia isso geralmente eram os monges que viviam nos monastérios da igreja, naquela época, Igreja Católica. A demora na reprodução e a pouca quantidade de pessoas alfabetizadas faziam com que esses livros demorassem anos e anos para serem produzidos e distribuídos. A partir da invenção da prensa de Gutenberg, nós temos duas revoluções. A letra de forma, que você conhece hoje, surgiu exatamente nessa época. Além disso, os livros que demoravam anos começaram a ser impressos.
em poucos dias. A mesma página, a mesma folha, poderia ser reproduzida quantas vezes a pessoa quisesse, apenas apertando a prensa sobre uma forma com as letras e tinta. Dessa forma, folhetos de pequenas páginas e livros com poucas páginas podiam ser produzidos em massa e distribuídos à população, surgindo assim também a necessidade de mais pessoas aprenderem a ler. Então Gutenberg nos ajudou de duas formas, tanto a deixar mais acessível e mais rápida a produção da cultura escrita, quanto a necessidade de mais pessoas aprenderem a ler para terem acesso a essa informação. Interessante, né? Chegamos agora às invenções modernas de comunicação e comunicação a longa distância. Outra revolução foi criada pelo americano Samuel Morse, que criou o telégrafo em 1837. O aparelho transmitia mensagens de um ponto para outro, através de grandes distâncias. Os telégrafos usavam código para que a informação fosse passada de uma forma confiável e rápida. O principal código utilizado pelos telégrafos foi o código Morse. A evolução do código Morse deu origem ao telefone em 1876. O norte-americano Alexander Graham Bell estava realizando experiências com um telégrafo e percebeu que o som emitido por ele podia ser ouvido do outro lado do aparelho. Aí, ele inventou uma máquina que transformava as ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos se moviam por um fio até chegar ao outro aparelho, que os traduzia para som novamente. Foi assim que Graham Bell, em 1876, criou o primeiro telefone. Outra evolução dessa tecnologia foi gerada pelo físico italiano Guglielmo Marconi, que foi considerado o inventor do rádio. Em 1895, ele enviou e recebeu o primeiro sinal de rádio e patenteou o invento em 1896. Em 1901, ele conseguiu fazer as ondas sonoras atravessarem o Oceano Atlântico. Conheçam Guglielmo Marconi. A televisão vem sendo pesquisada desde 1880 por diferentes pesquisadores que desenvolviam experiências para tornar a televisão possível. O americano Philo Farnsworth conseguiu usar a eletrônica para transmitir uma imagem à distância em 1927. O russo Vladimir Zworykin também é considerado um dos principais inventores da televisão, por também ter trabalhado no sistema e conseguido fazer a transmissão de som e imagem na antiga União Soviética. Então nós temos esses dois pesquisadores como principais inventores da televisão mundial. O computador é muito mais antigo do que vocês podem imaginar. Até antes da televisão já existiam computadores, ou as ideias para a computação já estavam sendo processadas. O inglês Charles Babbage foi o primeiro a construir algo parecido com o computador. Isso em 1820, hein? A máquina funcionava com um sistema mecânico de engrenagens e rodas e fazia operações matemáticas de forma programada. Já o computador moderno foi criado em 1940 pelo húngaro John von Neumann, que acrescentou à máquina a capacidade de armazenar informações. Os computadores eram enormes, usavam salas inteiras, gigantescos nessa época. O nosso meio de comunicação mais usual hoje em dia, a internet, foi concebida no começo dos anos 60 pelo americano Paul Barron, que ligou vários computadores entre si, criando a primeira rede física que nós temos notícia. Depois, em 1969, os engenheiros J. Licklider e Robert Taylor criaram uma rede
para ligar os computadores de centros de pesquisas universitários e militares nos Estados Unidos, que acabou virando a nossa atual internet. Na década de 1990, a rede cresceu e passou a ser usada pelos cidadãos comuns. Até a década de 90, internet era só para uso militar e exclusivo de países com grande capacidade bélica. Lembrando que a informação sempre foi uma grande vantagem nos conflitos humanos. Deter a informação e conseguir comunicar-se de maneira mais rápida e eficaz sempre foi uma vantagem buscada nos campos de batalha e políticos mundiais. A popularização da internet a partir da década de 90 nos permitiu hoje estar fazendo esta aula à distância. Mesmo com uma pandemia mundial, nós ainda podemos fazer com segurança a pesquisa, o estudo e o envio e o recebimento de materiais e continuar aprendendo. E você, já tirou a foto da sua atividade e mandou para o professor hoje?